versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma palavra a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca do que me rogaste sobre Senaqueribe, rei da Síria. Glória a Deus. Acerca do rei Senaqueribe, rei da Síria. Essas são as palavras que o Senhor falou a respeito dele. A vez de que o Senhor te menospreza, te escarnece, ou seja, zomba de você, por detrás de você, move a sua cabeça a filho de Sião, a quem repreendeste e a quem blasfemaste. Quando é quem se levantou a tua voz, levantou os teus olhos bem alto, contra o Santo de Israel. Aleluia. Pode sentar dando glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Ezequias estava, aleluia, no seu reinado, aleluia, sofrendo a ameaça de invasão pelo rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe enviou mensageiros para afrontar e zombar do rei Ezequias. Aleluia. Ezequias, quando ficou sabendo, aleluia, da ameaça de invasão, ele rasgou a sua veste, ele se vestiu de pano de saco, dobrou o joelho e entrou na casa do Senhor e dobrou os seus joelhos para falar com o Senhor. Senaqueribe, quando se levantou contra o reinado de Ezequias, Senaqueribe, ele não conhecia o poder daquele que levantou Ezequias. Mas Ezequias sabia que existia um Deus que poderia executar juízo e justiça na vida dos seus inimigos. Mas, porém, por causa da ameaça de invasão, aleluia, o rei Ezequias temeu. Não só os que estavam com ele, não só ele, mas todo o povo que estava em seu reinado. A Bíblia vai dizer que Ezequias rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, se humilhou ao Senhor e começou, aleluia, a falar com Jesus. Se você voltar no versículo 30, no capítulo 35, Deus, ele promete um futuro glorioso de Sião. Deus promete fazer algo pelo povo de Deus, a qual Ezequias era o rei naquela época. Só que muitas das vezes, quando a aflição ela nos arrebata, quando as aflições ela vem até a gente, nós muitas das vezes esquecemos da promessa. Deus falou do futuro glorioso de Sião. Deus falou do futuro glorioso do seu povo. Mas Senaqueribe, planejando a invasão, ele mandou primeiro afrontas contra o rei Ezequias e contra o povo de Deus. Porém, o povo de Deus se afligiu com as palavras dos mensageiros de Senaqueribe. Se sentiu ameaçado, se sentiu fragilizado. O povo esqueceu por um momento daquilo que Deus havia dito no capítulo 35, que haveria um futuro, mas para ver o futuro teremos que passar pelo processo. Para viver o propósito de Deus, precisamos passar pelo processo. E quando o processo chegou ao reinado do rei Ezequias, ele temeu. Quando o processo chegou ao reinado do rei Ezequias, o povo começou a dizer:
é o rei. Mas o povo se esqueceu da promessa, irmão. Tem momento que a gente se esquece da promessa. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que para cada luta, para cada vitória recebida, há um processo a ser pago. Há um processo para ser passado. Há um processo para enfrentar. Os mensageiros de Senaqueribe zombaram de Ezequias. Zombaram do povo, zombaram do Deus de Ezequias. Mexeu com as pessoas erradas. Você quer ver quando Deus começa a ficar com raiva? Quer ver quando Deus começa a se irar? É quando alguém toca naquelas pessoas que Deus escolheu. É quando Deus, aleluia, é quando o inimigo toca, aleluia, naqueles que Deus tem promessa. Deus permite a aflição porque é necessário passar pelo processo. E vencendo o processo, mesmo mediante as aflições, mesmo mediante as zombarias, mesmo mediante a calúnia, mesmo mediante as coisas que nós temos que passar no dia a dia, nós temos que sempre lembrar que existe uma promessa. E se existe uma promessa, existe também uma prova. Ninguém vai para uma escola e comparece ao primeiro ano de aula sem concluir o ensino médio para se formar, para ter uma boa formatura. Nós precisamos passar pelo processo do estudo. Nós precisamos passar pelo processo da escola para podermos ser aprovados para receber a vitória no final, que é a formatura, que é o diploma da formatura. Assim também é com Deus. Para recebermos uma vitória, existe um processo, existe uma aflição, existe um momento difícil a ser provado. Mas Ezequias, quando soube da invasão, ele rasgou as suas vestes. Mas Senaqueribe continuou ameaçando o povo de Deus. Começou a ameaçar no capítulo 37, aleluia, o rei Ezequias, dizendo que o Deus de Ezequias não podia livrar, aleluia, o reinado de Ezequias da mão de Senaqueribe. Começou a afrontar o Deus vivo, aleluia, mexendo com a menina nos olhos do Senhor. Querido, quem mexe com você, está mexendo com alguém, aleluia, maior do que você. Quem mexe com você, está mexendo com alguém, aleluia, maior e mais importante que você. Quem mexe com você, está mexendo com uma pessoa mais poderosa que você. Você sabia que nós temos poder? Se nós soubéssemos o poder que nós temos, nós não teríamos medo de nada. Mas nós temos medo. Mas nós somos, aleluia, sentimos fraquezas. Nós sentimos as aflições bater dentro da gente. Mas nós temos o poder. A Bíblia fala, este eu vos dou o poder para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Então Deus já nos deu poder. Mas Deus, para nos dar poder, é através da humilhação. Deus permite a situação para a gente rasgar as nossas vestes. O que é rasgar as nossas vestes? É se colocar na posição de ser humano, é se colocar na posição de servo e dizer, Deus, eis-me aqui diante de ti, eu estou passando por isso, mas aleluia, eu rasgo meu coração diante de ti, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sou vil, eu reconheço que sou fraco entre outros fracos e eu preciso de ti. Quando o rei Ezequias rasgou suas vestes, reconheceu a sua posição não de rei,
está passando uma aflição do lado de fora e você corre para a casa do Senhor. Quando você pensa que você está sozinho, você corre para a casa do Senhor. Sempre tem uma palavra ali que vai te levantar. Mas fica moído dentro de casa, aleluia, você ir para a casa do Senhor para ver se Deus vai falar alguma coisa com você. Ah, missionária, Deus fala comigo sim. De madrugada, quando eu oro dentro da minha casa, Deus fala comigo através do bispo Leonardo, Deus fala comigo através do bispo Macedo, Deus fala comigo através do pastor fulano, ciclano, aleluia. Mas eu não estou dizendo, aleluia, para Deus falar através de ninguém. Eu estou falando que o próprio Deus quer falar com você. Ele quer ter uma intimidade, e para exercer essa intimidade, ele teve que rasgar suas vestes, ele teve que colocar panos de saco. Pano de saco significa, simboliza, aleluia, a humilhação, aleluia, tirou as vestes reais e colocou vestes, aleluia, mais simples. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que tirar as nossas vestes e se posicionar e sermos mais humildes e mais simples. Isso não é negócio de andar assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de humildade, de simplicidade, de arrependimento, de um coração contrito, de um coração aberto, de uma pessoa fiel, de uma pessoa caráter, uma pessoa leal, uma pessoa que supera as tribulações por meio da fé. Ninguém supera nenhuma situação difícil se não tiver fé. A Bíblia diz que a fé ela move montanha. E ela move a mão de Deus. Não quer dizer que aquela montanha vai sair daquele outro lado ali, não. Quer dizer que Deus é um Deus do impossível. Aleluia. Pode estar difícil sair do lugar, sair da tua frente, mas se você tiver fé, mesmo assim é que seja como um grande mostarda, Deus te dá vitória. Deus te dá força para passar pelo processo. Todo mundo a gente tem que a Bíblia fala assim: rasgai as nossas vestes, não rasgai as nossas vestes, mas rasgai os nossos corações. Temos que rasgar o nosso coração, descer diante do Calvário, dos pés do Cordeiro, aleluia, que venceu o mundo, dos pés daquele que deu a vida dele na cruz. Você pode pensar, Jesus, como estava no monte, com dois dos seus apóstolos, você fica aqui, porque eu vou para ali orar, aleluia. Jesus chorou lágrimas de sangue, ele sentiu medo, sentiu tristeza e angústia, porque ele sabia o que ia passar. Nós também sentimos medo. Nós também sentimos inseguro. Jesus não se sentiu inseguro. Jesus se sentiu angustiado e triste. Ele disse para os seus discípulos: fica aqui, vigiai por mim, porque minha alma está cheia de tristeza. E quando Jesus voltou aos discípulos, aos apóstolos deles, eles estavam dormindo. E Jesus falou com ele: olha, meu coração está tão quebrado, triste, e vocês dormindo, nenhuma hora pudesses orar comigo. Enquanto eu oro lá, vocês estão me ajudando em oração aqui. Você sabia que muitas das vezes, quando o irmão, aleluia, está passando por uma situação, ou o seu líder está passando por uma situação, aleluia, você tem que se dobrar também. Não é enquanto o seu líder está orando, você não tem que dormir. Você tem que estar orando. Jesus só pediu para ele vigiar 1 hora. Ele não pediu para vigiar a noite toda. Ele falou: vigiar é que nem 1 hora. Pudesse nem uma hora pudesses vigiar ou velar comigo, vigiar e orar comigo. Mas Ezequias, assim como Elias também, você vê na aleluia,
Jezabel, ele falou: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, porque eu fiz a tua obra. Mas Jezabel quer me matar e Deus falou para ele: Elias, o que fazes aí? Tudo que você pediu a mim, eu fiz. Você matou 450 profetas, mas 450, depois você derrotou, caiu fogo no céu, você, aleluia, passou a espada, até mesmo nos nossos sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor, e agora está com medo de uma mulher. E ele disse: eu estou, Senhor, porque eu temo pela minha vida. Jesus temia? Não, ele temia Deus, mas estava triste. Sabe por que Elias estava triste? Porque em toda a sua caminhada e trajetória, ele estava sempre sozinho. Porque aqueles que estavam, aleluia, em Samaria, nenhum era fiel para estar orando para um líder. Nenhum era fiel para estar velando pelo líder. Elias foi senhor, ele disse: está bastãozinho, falando: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, me mata logo, me leva logo de uma vez. Aleluia. Quando ele encontrou uma caverna, aleluia, Deus falou para ele: Elias, você está aí, levanta, sai para fora. Eu vou enviar uma brisa suave. É o diabo que está nesse redemoinho. É o diabo que está no vento. É o teu inimigo que está ali na tempestade. Mas eu estou entrando com uma brisa na sua vida. Elias saiu para fora. E Deus falou: come e bebe, porque grande é longa é a sua caminhada. Longa é a sua caminhada. Então a sua caminhada, ela não acaba aqui. Ela só acaba quando Jesus voltar. Eu já ouvi crentes que se desviaram dizer: eu não creio no inferno, mas já conheci ele de perto. Eu já ouvi gente que saiu da igreja e falou assim: eu não creio que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Você lembra do Daniel que chegou aqui há 2 semanas, 3 semanas atrás? Ele veio aqui na frente, a gente orou por ele. 3 dias depois do culto ele não morreu. Jesus, ele está voltando, irmão. A gente não sabe a hora que vai fechar os nossos olhos, não. Nós temos que estar com a vida voltar, preparados. O Senhor Jesus, ele só está esperando eu rasgar as minhas vestes ao meu coração. Aleluia. Colocar, aleluia, em posição de humildade, de servo. Para poder Deus ouvir. Para poder Deus ouvir a petição e a oração. Quando o rei Ezequias se humilhou, no versículo 27, então disse Isaías, filho de Amós, enviou a palavra a Ezequias: assim diz o Senhor teu Deus, acerca do que rogaste, do que você pediu, sobre Senaqueribe, rei da Síria. Estas são as palavras do Senhor que falou a respeito dele: agir viciante, menospreza, te escarnece, e por detrás das suas costas eles balançam a cabeça, dizendo: ah, filha de Jerusalém, quem é vocês? Quem é o Deus de vocês, para livrar vocês da minha mão? A quem arrependeste? Contra quem eles blasfemaste? O Senhor está perguntando através da boca de Ezequias, dizendo, através da boca de Isaías para Ezequias: a quem Senaqueribe blasfemaste, falaste mal, aleluia, a quem, aleluia, quando mexe com você, irmão, está mexendo com Deus. Deus usou os lábios de Isaías para Ezequias e falou assim: Deus manda te dizer com quem eles mexeram, a quem eles zombaram, com quem eles mexeram contigo, não.
comigo. Meu querido, quando alguém mexe contigo, mexe com Jesus. Quando alguém mexe contigo, mexe com Deus. Mas o que você está passando, o que eu estou passando, faz parte do processo. Por que faz parte do processo? Porque lá no versículo 35, no capítulo 35, Deus tinha falado de um futuro para Sião, de um futuro para Jerusalém. Então, se nós temos um futuro, é porque nós precisamos viver o propósito. E o propósito de Deus, aleluia, você, aleluia, suportar o processo. Para viver o propósito. E a Bíblia vai dizer, para mim encerrar aqui, Deus ele veio confortando o rei Ezequias, irmã Maria, dizendo: olha só, diga para o meu servo que eu ouvi a oração dele quando ele rogou por mim. A quem eles, aleluia, afrontaram? De quem eles falaram mal? Porventura não falaste de mim? Quem é o Deus de Ezequias que pudesse livrar da minha mão? Então eles mexeu comigo, Ezequias. Aí tem umas pessoas que estavam com Ezequias. E agora? Os que estão com conosco. Os que estão no Sanaquerib são mais do que está com a gente. Deus falou aqui, aleluia. Ezequias, aleluia, se encheu o peito de fé. Ele encheu o seu peito de fé e disse: não, mais está o que está conosco do que está com eles. Aleluia. Deus ele está falando com você nesta noite. Mais é o que está conosco do que está com eles. Maior é o que está conosco. Não é mais, é maior. Maior é o que está conosco do que o que está com este povo aí. Este povo que está afrontando, deixa afrontar. Está falando, deixa falar. Porque Deus ele já está. Você já viu uma pessoa lá no cemitério, o coveiro, cavando uma sepultura? Mas o coveiro ele cava a sepultura para os outros. Mas tem gente que cava a sepultura para si mesmo. Pega a pilha para mim. Tem gente que cava a sepultura não é para poder colocar uma pessoa lá, não. Está cavando a própria sepultura para cair dentro. Ele está cavando bem fundo. No livro de Salmo 7, disse Senhor que eles estão cavando uma cova, um poço bem fundo. Então faça com que eles caiam sobre a própria cova que cavaram. Prepara contra eles. Prepara contra eles armas forjadas por ti. Irmãos, mexeu com você, mexeu com Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. E no versículo 30, para encerrarmos, um sinal para Ezequias. Isto te será por sinal. Comerás tu este ano que nasce por vós, de vós, com o segundo ano nasce de vós. Olha só. Olha a abundância depois da aflição. Olha o futuro. Olha, irmãos, o futuro nosso é com Jesus. A Bíblia diz que tudo corre. Eu creio que essa palavra não está nem na Bíblia.
marido.